Dialética e materialismo. A tradição filosófica dominante na Europa até o início da modernidade pressupunha a existência, além do mundo sensível e histórico, de uma outra dimensão mais real e povoada de substâncias ou de essências imutáveis que seriam os verdadeiros objetos do conhecimento. Sob essa ótica, o movimento e a transformação, no nível fenomênico, eram considerados mera aparência ou concebidos como consumação de um ciclo inexorável que em nada afeta o ser das coisas, constituído desde sempre, e sempre idêntico a si mesmo. Gradualmente, os caminhos da razão e da história irão se aproximando até que formas mais dinâmicas de entender a realidade acabarão por ocupar o lugar das concepções anteriores. A filosofia idealista de Georg Wilhelm Friedrich Hegel é um ponto alto dessa trajetória. Para o pensador alemão, tudo o que é real é racional, e tudo o que é racional é real. A realidade histórica desenvolve-se enquanto manifestação da razão, num processo incessante de autossuperação desencadeado pelo conflito e pela contradição que lhes são inerentes. Tal é o movimento dialético, esse caminho que produz a si mesmo. A noção de dialética origina-se no pensamento clássico grego e é retomada e reformulada por Hegel que, discorrendo sobre a dificuldade de apreendê-la, diz: assim como a opinião se prende rigidamente à oposição do verdadeiro e do falso, assim, diante de um sistema filosófico, ela costuma esperar uma aprovação ou uma rejeição e, na explicação de tal sistema, costuma ver somente ou uma ou outra. A opinião não concebe a diversidade dos sistemas filosóficos como o progressivo desenvolvimento da verdade, mas na diversidade vê apenas contradição. O finito deve, portanto, ser apreendido a partir do seu oposto, o finito, o universal, e é essa relação entre o particular e a totalidade que Hegel denomina unidade dialética. O fenômeno torna-se inteligível ao ser articulado à totalidade em que se insere, ao ser constituído conceitualmente. Na base desse empreendimento está o sujeito, que é quem realiza o esforço conceitual orientado a transcender a simples observação dos fatos, estruturando-os em um sistema totalizante. Este, no entanto, será sempre transitório, passível de superação, devido ao alto movimento do conceito, que reflete a busca pela verdade em que se empenha o pensamento científico e filosófico. Aplicada aos fenômenos historicamente produzidos, a ótica dialética cuida de apontar as contradições constitutivas da vida social que resultam na negação e superação de uma determinada ordem. Outro tópico recorrente no pensamento político e filosófico, sobretudo ao longo do século XVIII, refere-se à perda de autocontrole por parte dos seres humanos, subjugados pela sua própria criação, a riqueza da vida material e seus refinamentos. Esse tema reflete-se na ideia hegeliana de consciência alienada, separada da realidade, a consciência de si como natureza dividida. De fato, para o filósofo idealista, ser livre significa recuperar a autoconsciência, e a história dos povos é o processo através do qual a razão alcança progressivamente esse destino. Após a morte de Hegel, seu pensamento foi interpretado, até certo ponto, instrumentalizado politicamente por seus seguidores, o que deu origem a duas tendências, uma conservadora, de direita, e outra de esquerda, representada pelos jovens ou neo-hegelianos, entre os quais encontravam-se Marx e Engels. De fato, o marxismo, desde seus inícios, manterá um intenso e duradouro debate com o idealismo hegeliano. Na passagem do idealismo para o materialismo dialético, Ludwig Feuerbach, hegeliano de esquerda, foi uma figura-chave. Feuerbach sustentava que a alienação fundamental tem suas raízes no fenômeno religioso, que cinge a natureza humana, fazendo com que os homens se submetam a forças divinas, as quais, embora criadas por eles próprios, são percebidas como autônomas e superiores. O mundo religioso é concebido por Feuerbach como uma projeção fantástica da mente humana, por isso mesmo alienada. A supressão desse mundo, por meio da crítica religiosa, faria desaparecer a própria alienação, promovendo a liberação da consciência. Embora inicialmente seduzidos pelas teses de Feuerbach, logo Marx e Engels rebateram-nas vigorosamente por considerarem tal crítica religiosa uma simples luta contra frases.
É nesse ponto que a teoria marxista articula a dialética e o materialismo sob uma perspectiva histórica, negando, assim, tanto o idealismo hegeliano quanto o materialismo dos neo-hegelianos. Isto resultou na reformulação não só da dialética como da concepção dos fundamentos da alienação. Marx e Engels questionam o materialismo feuerbachiano que se limitava a captar o mundo como objeto de contemplação e não como resultado da ação humana. Por isso, não fora capaz de vê-lo como passível de transformação através da atividade revolucionária ou crítico-prática. É a unidade entre a teoria e a praxis que dá sentido à frase: os filósofos limitaram-se a interpretar o mundo de distintos modos, cabe transformá-lo. Para Marx e Engels, a alienação associa-se às condições materiais de vida e somente a transformação do processo de vida real, por meio da ação política, poderia extingui-la. Na sociedade capitalista, o sujeito que realiza as potencialidades da história é o proletariado, libertando a consciência alienada que atribui à realidade histórica uma aparência mágica, enfeitiçada. Hoje em dia, tudo parece levar em seu seio sua própria contradição. Vemos que as máquinas, dotadas da propriedade maravilhosa de encurtar e fazer mais frutífero o trabalho humano, provocam a fome e o esgotamento do trabalhador. As fontes de riqueza recém-descobertas convertem-se, por arte de um estranho malefício, em fontes de privações. Os triunfos da arte parecem adquiridos ao preço de qualidades morais. O domínio do homem sobre a natureza é cada vez maior, mas, ao mesmo tempo, o homem se converte em escravo de outros homens ou de sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece não poder brilhar mais que sobre o fundo tenebroso da ignorância. Todos os nossos inventos e progressos parecem dotar de vida intelectual as forças produtivas materiais, enquanto reduzem a vida humana ao nível de uma força material bruta. Este antagonismo entre a indústria moderna e a ciência, por um lado, e a miséria e a decadência, por outro, este antagonismo entre as forças produtivas e as relações sociais de nossa época é um fato palpável, abrumador e incontrovertido. Não nos enganamos a respeito da natureza desse espírito maligno que se manifesta constantemente em todas as contradições que acabamos de assinalar. Sabemos que, para fazer trabalhar bem as novas forças da sociedade, necessita-se unicamente que estas passem às mãos de homens novos, e que tais homens novos são os operários. A análise da vida social deve, portanto, ser realizada através de uma perspectiva dialética que, além de procurar estabelecer as leis de mudança que regem os fenômenos, esteja fundada no estudo dos fatos concretos, a fim de expor o movimento do real em seu conjunto. Marx afirma que a compreensão positiva das coisas inclui, ao mesmo tempo, o conhecimento de sua negação fatal, de sua destruição necessária, porque ao captar o próprio movimento, do qual todas as formas acabadas são apenas uma configuração transitória, nada pode detê-la, porque em essência é crítica e revolucionária. Com isso, reforça as diferenças entre sua interpretação da realidade e as anteriores. Enquanto para Hegel a história da humanidade nada mais é do que a história do desenvolvimento do espírito, Marx e Engels colocam como ponto de partida os indivíduos reais, a sua ação e as suas condições materiais de existência. Quer se trate daquelas que encontrou já elaboradas quando do seu aparecimento, quer das que ele próprio criou. A primeira condição de toda a história humana é, evidentemente, a existência de seres humanos vivos. Este método de abordagem da vida social foi denominado posteriormente de materialismo histórico. De acordo com tal concepção, as relações materiais que os homens estabelecem e o modo como produzem seus meios de vida formam a base de todas as suas relações. Mas essa maneira de exercer a atividade não corresponde meramente à reprodução da existência física dos indivíduos. Pelo contrário, já constitui um modo determinado de atividade de tais indivíduos, uma forma determinada de manifestar a sua vida, um modo de vida determinado. A forma como os indivíduos manifestam sua vida reflete muito exatamente aquilo que são. O que são coincide, portanto, com a sua produção, isto é, tanto com aquilo que produzem, como com a forma como produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Conforme a perspectiva materialista e dialética, todo fenômeno social ou cultural é efêmero. Logo,
Tanto a análise da evolução dos processos econômicos quanto a produção de conceitos para estruturar sua compreensão devem partir do reconhecimento de que as formas econômicas sob as quais os homens produzem, consomem e trocam são transitórias e históricas. Ao adquirir novas forças produtivas, os homens mudam seu modo de produção, e com o modo de produção mudam as relações econômicas, que não eram mais que as relações necessárias daquele modo concreto de produção. As categorias econômicas não são mais que abstrações dessas relações reais e são verdades unicamente enquanto essas relações subsistem. Segundo Marx, os economistas de seu tempo não reconhecem a historicidade dos fenômenos que se manifestam na sociedade capitalista, por isso suas teorias são comparáveis às dos teólogos, para os quais toda religião estranha é pura invenção humana, enquanto a deles próprios é uma emanação de Deus. Ele questiona a perspectiva para a qual as relações burguesas de produção são naturais, estão de acordo com as leis da natureza, como se fossem independentes da influência do tempo, sendo por isso consideradas como leis eternas que devem reger sempre a sociedade. De modo que até agora houve história, mas agora já não há. Assim, as instituições feudais teriam sido históricas, ironiza, mas as burguesas seriam naturais, portanto, imutáveis. Para ele, tanto os processos ligados à produção são transitórios, como as ideias, concepções, gostos, crenças, categorias do conhecimento e ideologias os quais, gerados socialmente, dependem do modo como os homens se organizam para produzir. Portanto, o pensamento e a consciência são, em última instância, decorrência da relação homem à natureza, isto é, das relações materiais. Será a maneira de ver a natureza e as relações sociais que a imaginação grega inspira e que constitui, por isso mesmo, o fundamento da mitologia grega, compatível com as máquinas automáticas de fiar, as ferrovias, as locomotivas e o telégrafo elétrico. Quem é Vulcano ao pé de Roberts e companhia, Júpiter em comparação com o para-raios e Hermes em comparação com o crédito imobiliário. Toda a mitologia subjuga, governa as forças da natureza no domínio da imaginação e pela imaginação, dando-lhes forma. Portanto, desaparece quando estas forças são dominadas realmente. A arte grega supõe a mitologia grega, isto é, a elaboração artística, mas inconsciente da natureza e das próprias formas sociais pela imaginação popular. São esses os seus materiais. Jamais a mitologia egípcia teria podido proporcionar um terreno favorável à eclosão da arte grega.